Bom, o que está acontecendo com o futebol brasileiro hoje é o reflexo do Bruno Henrique. Eu gostaria primeiramente que vocês comentassem sobre esse vídeo, do que eu vou falar aqui, porque para mim é o esgoto do futebol, e é exatamente por isso que nós estamos a passos largos, o futebol brasileiro, a ser mais uma Itália da vida, onde lá existe uma corrupção absurda e hoje eles brigam para poder se classificar para disputar a Copa do Mundo. E não está sendo diferente aqui não, o futebol brasileiro está caindo pelas tabelas aí, né? O futebol brasileiro hoje respira por aparelhos, tanto na parte da arbitragem quanto na parte do futebol mesmo. E hoje o que aconteceu para mim, eu tô indignado com a justiça do nosso país, eu tô indignado com o que podemos esperar para o futuro. Isso faz com que o torcedor, que é um pouco mais crítico, ele comece a perceber que, será que vale a pena torcer? Será que vale a pena realmente nós amarmos tanto os nossos clubes aí para poder, no final das contas, lidar com esse tipo de situação? Eu tenho certeza que outras pessoas, se fosse um cidadão comum, já estaria preso. Mas não, é o Bruno Henrique, né, que tem grana, e isso faz com que aconteçam mais Brunos que aconteceram lá atrás, isso faz com que aconteçam mais corrupções, mais falcatruas, enfim. Porque o jogador, ele não está preparado psicologicamente para lidar com a fama. Porque ele sai de lá de baixo, de repente ele tem tudo. E isso faz com que o jogador se sinta acima do bem e do mal. Nada vai acontecer com ele, e é isso que acontece. Hoje o Bruno Henrique, ele é respaldado por uma lei falida do nosso país, infelizmente. E o PVC foi muito bem no vídeo que ele fez. Gostei muito da narrativa do PVC. Tem que ir para uma vara criminal mesmo. E isso temos que tomar providência e o Palmeiras tem que agir o mais rápido possível, não com notinhas como Leila Pereira fez. Que a nota tá aqui, ó. Eu acho que a Leila Pereira deveria ser um pouco mais ríspida, até porque podemos perder um campeonato, né, por conta de algumas falas que aconteceram no passado relacionado à arbitragem e agora essa falcatrua toda e nada acontece. Por que com o Palmeiras acontece? O Alan foi lá, ó. O Alan tá lá. Ele tá pagando pelo que aconteceu pelo STJD. E o Bruno Henrique, o que acontece? Fiquem com as falas do PVC, eu gostaria que vocês comentassem sobre, que eu tô indignado, de verdade, cara. Eu tô com ânsia de vômito de ver o futebol brasileiro e a justiça no nosso país. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para quem continuar, antes de vocês verem o vídeo do PVC, ajudando nas cadeiras de rodas, ó, tem algumas aqui atrás, aqui, ó, que eu vou reformar também, vou doar. E eu peço para você que tá aí, ajude. Tá aqui, ó, o Pix, tá? Pra gente tentar reformar essas, pra gente poder comprar, que tá faltando um pouquinho só, mas o seu muito, pouquinho vai ser muito nas mãos de Deus, na sua ação e na sua vida, tenho certeza. Aqui, ó. Essas aqui todas precisam ser reformadas e a gente está atrás de verbas para isso também. Então ajude, qualquer valor vai ser muito bem-vindo. Verdade, porque eles parecem pedir para que a gente conteste, duvide, fique nervoso, enfim. Mussetti, cara, o auditor, como teve o caso de Gilmar Mendes lá atrás também, do Flávio Dino, no processo do impedimento do Edinaldo Rodrigues, depois de 10 meses da liminar em trâmite, no dia do julgamento o Flávio Dino pediu vistas do processo. Aí o auditor pede vista de um processo que está rolando faz 6 meses. O cara assinar o testado de competência, de incompetência. O julgamento já foi julgado, já teve a decisão, é você julgar o efeito suspensivo e o cara pede vistas do processo, é assinar o testado de incompetência. Só para explicar para o pessoal, é um termo jurídico pedir vistas, né? Em que é a solicitação de um tempo adicional para examinar o processo. Cara, do tipo, minha professora, a tia Luísa, veio trazer a prova e eu falei assim, tia, não tive tempo de estudar. Preciso mais, exatamente preciso isso. de mais tempo para estudar. Dá para estar já para daqui 3 semanas? Mas está marcada a prova há quanto tempo a prova está marcada faz 6 meses. Eu não vou adiar a prova coisa nenhuma. Não. Assim, cara, assinar o atestado. Os caras assim, cuspir na credibilidade deles próprios. É menosprezar a inteligência das pessoas que estão vendo o noticiário. Mas isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Assim, cara, o Alan foi expulso dia 23 de julho, julga dia 24 de julho. Você está trabalhando lá para quê? Não, e é um desrespeito a todos os envolvidos, né? A todo mundo que tem que ir para lá, jornalistas, todo mundo que faz parte ali. Aí vai, para você esperando o julgamento, para ter uma decisão. Não, quero mais tempo. E aí todo mundo vai embora de novo para voltar na quinta, sexta-feira. Você acha que tem que absolver? Absolve, mas tem que dar uma solução para o caso, é óbvio. Ele pode ser absolvido? Claro que pode ser absolvido. Eu não sou juiz. Porque os juízes são os auditores que estão lá para auditar. Ok, mas assim, então absolve.
Entende que não pode dizer que não teve tempo para ver o processo, pede vistas do processo. Que coisa é essa? O jogador, né? Um desgaste grande. Foi lá agora pela manhã. E tem mais coisa para acontecer para a decisão do campeonato. O Gustavo Gomes foi denunciado porque disse que o Wilton Pereira Sampaio é soberbo. O Marlon disse que o Grêmio foi roubado e não foi denunciado. Então, assim, cara, é só olhar para o que tá acontecendo, para o que pode acontecer. O STJD tem que ser digno, como os árbitros também tem que ser. Ninguém tem que terminar o campeonato achando que alguém foi beneficiado pelo tribunal ou pelo árbitro de campo. Ninguém tem que ser beneficiado por nada. Agora, tem que ter um mínimo de cuidado com isso. Olha só, e é incrível como o futebol é um sobrevivente. Sabe quanto bateu a média de público do Campeonato Brasileiro nessa rodada? Nessa rodada depois, a média da rodada foi 26 mil pessoas, mas a média do campeonato está em 26.161. É a segunda maior média de público da história do Campeonato Brasileiro. A segunda maior média de público da história do Campeonato Brasileiro. E o tribunal faz isso com a credibilidade do campeonato. E aí, como os árbitros fizeram também. A informação que chega aqui do Igor Siqueira também, PVC, é que o auditor Marco Aurélio Choi, ele pediu vistas por ser um tema complexo. Mas o tema é complexo faz 6 meses. Sim, e é complexo mesmo, né? É por isso que tá nesse julgamento. Que coisa, hein, minha gente? Ô, que Luiz. coisa. Oi, Brás. Não, tem um detalhe importante também na matéria do Igor, que assim, beleza, pediu vista, vai voltar na quinta ou na sexta, mas o cenário já se apresenta um pouco favorável para o Bruno Henrique, porque o primeiro voto, né, já teve um primeiro voto, que foi para aplicação de uma multa de R$100 mil, foi dado pelo relator do processo, né? Então, se desenha aí um cenário positivo para o Bruno Henrique. Peraí. Vai ser mais... Peraí, vou fazer uma coisa aqui, não. O PVC foi... Não, vamos lá. Beleza, eu pago, quer? Vamos lá, 100 pau, R$100 mil. A gente paga aqui, passa no débito. Beleza, vamos lá. Não tem problema não, a gente paga no débito. É no débito que quer pagar? Vamos embora, paga no débito. Olha lá, a gente paga no débito. Gente, que coisa, né? Então, a última informação é essa, de que a sessão vai retomada na quinta ou na sexta-feira pelo STJD. Essa é a última informação que chega agora sobre o julgamento do Bruno Henrique. Tô brincando, evidentemente que eu tô brincando, mas, cara, a absolvição é justa, pode ser legítima. Já falei aqui, o caso do Bruno Henrique é um caso criminal. O que vai solucionar o caso do Bruno Henrique é o julgamento na esfera criminal. É um caso de fraude. E é muito grave. É um símbolo do que está acontecendo no cenário do futebol no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, é um mínimo de responsabilidade quando o auditor dizer que o caso é complexo e por isso pede vistas do processo. Ele está pedindo para estudar para a prova. Jura por Deus, demite o cara que está pedindo para estudar para a prova. Demite. O cara não conseguiu estudar para a prova em 6 meses. Demite o cara, não precisa desse auditor. Tira o cara dali. Está fazendo o quê na STJD? Agora, não vai brincar com a nossa cara. Pelo amor de Deus. A absolvição é justo. Se o tribunal achar que é justo. Não sou juiz. Agora, dizer que vai pedir vistas do processo, está brincando com a gente? Minha gente, é isso aí. É complicado mesmo. Vamos para o intervalo e a gente segue falando sobre esse assunto aqui no YouTube. E aí tem um outro ponto, PVC, que eu queria trazer aqui, que foi o que o Brás comentou sobre a matéria, né? A matéria está aqui, que fala, a informação do Igor Siqueira, que no momento da interrupção, o Bruno Henrique já tinha recebido um voto favorável, que foi justamente do relator do processo, Sérgio Furtado Coelho, e que o voto dele tinha sido aplicar uma multa de R$100 mil. Se a gente está falando de um caso de fraude, de manipulação de resultado, e aqui não estou julgando o Bruno Henrique, porque ele pode ser inocentado, mas se é um caso desses, a pena não pode ser financeira, a pena não pode ser dinheiro. Não pode ser pecuniária, claro que não. Não pode ser dinheiro que vai pagar uma pena gravíssima como essa. Ou ele é inocentado, ou ele é condenado, mas não com dinheiro que vai resolver. As coisas precisam ter... Assim, esse caso, a gente já passou crises na STJD gigantescas, né? O tapetão começou em 1960, no caso do Botafogo, explodiu em 1969, no caso do Flávio Minuano. É um caso que tem uma história engraçadíssima do Zé Trajano, sabe dessa história? O Zé Trajano arrumou um encrenca, porque o Flávio Minuano, a história do tapetão começa antes, mas em 69 ficou famosa porque teve um Fluminense e Vasco em que o Flávio Minuano foi expulso e o jogo seguinte era Fluminense e América e o Zé Carlos Vilela, advogado do Fluminense, entrou com uma ação dizendo que nenhum jogador podia ser expulso, não existia cartão vermelho na época, mas existia expulsão que representava a suspensão automática. E o Flávio foi expulso contra o Vasco e o Zé Carlos Vilela entrou com uma ação na Justiça Comum dizendo que nenhum cidadão brasileiro podia ser condenado sem justiça prévia. E com isso ele entrou com um pedido de liminar e deu a liberdade para o Flávio jogar contra o América.
O Fluminense ganhou do América por 2-1 com o gol do Flávio no último minuto do jogo, nos últimos minutos de jogo. E o Trajano, na arquibancada do Maracanã, arrumou uma confusão do tamanho do mundo, porque não era justo o Flávio fazer o gol do Fluminense que derrotava o América, time do Zé Trajano. Essa é a história do tapetão. Já houve crises gigantescas, como a crise de 99, do caso Sandro Hiroshi, que foi o ápice da falta de credibilidade do STJD. E de lá para cá também houve outras crises, mas a gente teve o cuidado do STJD perceber que havia um olhar para o STJD dizendo assim, você está querendo, eu vou aprontar alguma, hein? Esse caso do Bruno Henrique, de novo, é a mesma coisa. Você volta para uma grande crise de credibilidade do tribunal. Nós não estamos falando do Bruno Henrique, se ele vai jogar, não é esse o problema. O problema é que você tem uma crise institucional gigantesca. Porque é um tribunal que não tem credibilidade. Cara, um auditor que está há 6 meses para julgar um caso de fraude de um dos problemas mais graves do esporte mundial, que é as apostas esportivas por atletas, o cara não se dignou a estudar o caso. O cara está dizendo claramente, ele está assinando um atestado de incompetência. Ele diz que não entendeu o caso, pediu vistas do processo, pediu para estudar para a prova. Depois de 6 meses, num caso gravíssimo de fraude esportiva. Ele está vivendo aonde? Em Marte? Em Júpiter? Ele não tem noção da responsabilidade que ele tinha. E se tinha, não devia ter mais. Não pode mais ser auditor da STJD. Se ele pediu vistas do processo deste tamanho, depois de tanto tempo, ele não tem autoridade para ser auditor da STJD. Porque o que está em jogo é a credibilidade do tribunal. Não é a carreira do Bruno Henrique, é a credibilidade de um tribunal que julga todos os anos. Voltamos. Sem dúvida, a PVC estava falando, né, sobre a credibilidade que está em jogo e o absurdo que é um auditor pedir vistas para analisar melhor um processo, de um processo que já está correndo há quanto tempo, né? Há quanto tempo? E a seriedade desse processo. E a seriedade. E a justificativa, né? Pediu vistas porque o tema é complexo. É complexo claro mesmo. Que é complexo. Eu sei que é complexo. Claro que é complexo e faz parte das atribuições do STJD julgar temas complexos. Se ele não tem condições de julgar temas complexos, fica complicado. E repito, esse caso, para mim, ele só vai se solucionar na esfera criminal. Ele é um caso criminal. O STJD pode julgar, pode condenar por 6 jogos, por 12 jogos, por 15 jogos, por nenhum jogo. A questão é criminal. É a justiça comum que tem que entender se o Bruno Henrique é ou se ele não é um criminoso. Porque ele cometeu, se ele está sendo acusado por um caso de fraude, Sim. que é gravíssimo. É mexer com o dinheiro de outras pessoas. Sim. Da sociedade brasileira. E com a idoneidade do esporte, né? Com o dinheiro de outras pessoas. Diga, Brás. Só uma observação bem rápida em cima disso. O STJD concedeu o efeito suspensivo para o Bruno Henrique no dia 13 de setembro. Olá! Ou seja, hoje é dia 10 de novembro. Tivemos 2 meses, os auditores do STJD tiveram 2 meses para estudar o caso depois que foi concedido o efeito suspensivo para o Bruno Henrique. Você vê, né? O tempo que teve. E aqui a gente não está falando sobre se o Bruno Henrique deve ser condenado ou inocentado. Não é sobre isso, é sobre essa demora no julgamento. Se o tribunal entender que ele é inocente, está tudo certo. Está tudo certo. O que eu não concordo também é que, se ele for condenado, aí pode até estar lá dentro da lei, mas que seja uma punição em dinheiro, porque eu acho que você passa um recado muito ruim, né? De que você pode fazer qualquer coisa, mas se você tiver dinheiro, você se safa. Então, para mim, passa um recado muito negativo. Agora, que a justiça resolva, mas que resolva logo, né, minha gente? Isso aí, hein? Vamos seguir, então, com o de primeira agora, gente? Falamos bastante sobre esse caso. Então, vou me despedir de Bruno Brás para a gente falar sobre Palmeiras e Mirassol de ontem. Brás, obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau. Boa semana a todo mundo.